Oi gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e hoje é um vídeo bem curtinho para falar sobre a minha mais recente leitura e mais recente publicação do Stephen King, que é um dos meus autores favoritos, que é Depois. Depois é uma história bem curtinha, ó, tem 190 páginas. Comprei essa edição na pré-venda e ela veio com um marca-página e vem um pôster também de uma outra história, que eu não sei muito bem do que se trata, mas enfim. Depois é um livro que fala sobre um garoto que tem, o James, ele tem o poder de ver os mortos, só que não é em qualquer situação. Ele vê os mortos na seguinte situação, por exemplo, a pessoa acabou de morrer e tá ali admirando o próprio corpo, tipo, tentando entender o rolê da morte, tipo, por que eu tô deitado no chão e estou em pé e ninguém está falando comigo em pé, e sim olhando para mim deitado no chão. E ele consegue ver essa pessoa. Então, algumas vezes isso aconteceu, ele meio que sabe que consegue, a mãe dele sabe também, mas eles evitam o assunto, porque eles passaram por uma situação bem complicada, assim, uma situação um pouco traumatizante de um cara que foi morto, tava com o rosto meio deformado e ele era uma criança, o James ficou meio traumatizado, mas aos poucos, com os contatos que ele foi tendo com os mortos, ele foi descobrindo algumas coisas, tipo, depois de um tempo esse morto vai embora, ele não volta mais, então é como se ele tivesse um prazo de validade ali, aquele espírito, para falar e interagir com o James. E normalmente eles não conseguem encostar, né, no James, e ele também não consegue encostar na pessoa morta. Então ele consegue bater um papo com essa pessoa. Deu pra ouvir? Está lá meu braço? Acho que sim. Ele consegue bater um papo com essa pessoa, às vezes descobrir até o que aconteceu, o que essa pessoa quer, dar um recado pra alguém. E depois essa pessoa vai ver o rolê dela no além. E ele segue a vida dele, segue o baile. Cara, essa história é muito deliciosa de ler. Assim, diz é uma história de terror, ele fala o tempo todo, brinca com isso, que é uma história de terror. Eu não senti medo, tá? Eu não sou uma pessoa medrosa, então eu não sou o parâmetro para uma pessoa medrosa. Mas para uma pessoa que não tem medo, isso aqui vai ser, assim, um livro de suspense, não de terror, tá? A gente vai ter algumas situações aqui onde ele vai conversar com os mortos. Então é um livro sobre a vida dele até a idade de 22 anos, onde ele vai ter um morto que vai meio que perseguir ele vai ficar um pouco mal com isso. Vai ter uma situação também de uma amiga da mãe dele que vai induzi-lo a conversar com os mortos, um morto, para também descobrir algumas coisas. Então aí nessa jornada da vida dele, ele passa pela morte da vizinha, e aí ele dá a dica de onde estão as alianças dela, as joias dela, pro viúvo. E eles formam uma amizade muito bonita. É uma das coisas mais bacanas desse livro. A amizade que a mãe e o James tinham pelo vizinho. E essa amizade perdura até que o vizinho morre, né? Então, quando ele morre e vem a vida conversar com o James, aí ele realmente acredita que o James fala com mortos, porque ele sabe que ele morreu, que ele teve um ataque cardíaco e ele está ali de pé conversando com o James, e somente ele o vê. Então eu achei muito legal isso, porque o James tentou contar pra ele e dizer, ó, lembra quando a sua esposa morreu? Que eu contei que minha mãe achou as joias dela? Foi eu que contei pra minha mãe e ela que me contou. Então, ele fica muito na dúvida, ele é um professor um pouco cético, né? Não muito, mas ele fica assim, né? Lógico, como qualquer pessoa ficaria se alguém chegasse e falasse, olha, não tem sua esposa morta? Eu falei com ela. 7 anos atrás. Tipo, ó. Mas enfim, a partir desse ponto, a história tomou um rumo, assim, que eu não esperava, né? Porque a mãe do James tinha uma amiga, e essa amiga, ela era mais do que amiga, só que pro James era apenas uma amiga. E essa amiga, ela é da polícia, então ela tenta
resolver um crime usando o James, e ele meio que é sequestrado. Então, assim, essa história acaba acontecendo muita coisa para 190 páginas, e eu acho que o King mostra que quão fluida é a escrita dele e como é possível em um livro curto escrever um personagem profundo. O James, ele tem camadas, tá? É aquele clichê de booktube, mas ele tem, de fato, ele tem camadas. É um personagem que você já conhece, você pega apreço por ele, você cria uma empatia pela história dele, né? Eu não cheguei a ficar com medo nem nada, e o fato de saber que ele está numa idade mais avançada, a gente já entende que ele ultrapassou aqueles obstáculos, né? Onde ele correu risco de morte também, mas isso não tira a urgência das situações. Eu achei o livro muito rápido, muito dinâmico. Eu li de um dia para o outro, assim, 2 noites mais ou menos, porque eu não conseguia parar. Eu não marquei, porque eu simplesmente queria devorar. Eu marquei pouquíssimas coisas nesse livro, mas assim, diagramação incrível, como sempre, tá? Bem confortável. Nossa, eu peguei uma página que não tem diálogo nenhum, parece que o livro é um tormento. Mas não, ele é bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Quem quer começar com King, essa é uma boa pedida. Ele entra com certeza pros livros, a listinha de livros de por onde começar por King, que eu indico, porque assim, é rápido, é dinâmico, é interessante, tem uma história bacana, tem personagens legais e curto. Então, assim, um prato cheio para quem quer começar King e não sabe por onde. Eu gostei, eu dei 4 estrelas e meia por conta de uma coisinha no final que eu achei muito tirada do nada. Tipo assim, tirei da cartola, sabe? Não soou natural pra mim. Um detalhezinho do final, porque se não fosse isso, teria sido 5, tá? Uma história muito legal, muito bacana, que me pegou e que eu adorei. Então fica aqui a minha indicação para você que ainda não leu King, começa por esse, ou se você já leu, já gosta, ou teve uma experiência ruim, de repente tentar esse aqui pode ser uma boa, tá? Curte aqui o vídeo para ajudar no engajamento. Comenta se você já leu Stephen King, gosta das histórias dele, ou não, jamais, nem pensar. É medroso, é medrosa. Conta pra mim. Compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!